Olá, queridos estudantes do Colégio Polivalente, turma do primeiro ano de História. Tudo bem com vocês? Bom, semana passada nós nos encontramos no formato presencial, online, né, remoto, mas ao vivo, né, com interação ao vivo. E para essa semana, para que vocês se familiarizem aí também com a tecnologia e também considerando aí a disponibilidade de cada um, eu resolvi gravar a aula. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Assistam esse nosso vídeo, estamos no YouTube. É, Registrem a presença de vocês, colocando o nome lá no vídeo, né? Colocando seu nome completo lá no vídeo, assim que você assistir, concluir. Bom, vamos lá. Na aula passada, nós conversamos a respeito de uma ideia assim de surgimento da vida, da ideia de homem, de surgimento do homem, enfim, e apresentamos basicamente duas teorias. Quais foram as teorias? A primeira teoria, pautada na ideia do criacionismo, para aqueles que têm a base religiosa, né, a ideia religiosa como fundamento, entendendo que conforme consta lá na Bíblia, Deus criou tudo, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os rios, mares, as plantas, enfim, que Deus criou tudo. E aí, dentro dessa ideia de que Deus criou tudo, chegou um dia lá na criação que Deus criou também o homem, não é? Assim que o homem e a mulher, assim que diz a Bíblia, né? A teoria do criacionismo. A outra teoria, que é de base científica, é a teoria do evolucionismo, que inicialmente a Terra foi criada lá por uma explosão, né? E dessa explosão aqui começou a existir interações químicas, físicas, biológicas, de elementos, de gases, enfim, que em contato com a vibração, a energia solar, começou a formar partículas, é, seres unicelulares, né, de uma única célula. E a vida começa no ambiente aquático, enfim, e do ambiente aquático também por muita mutação, evolução, milhões de anos, vai surgir aí modos de vida na Terra, e aí depois desse modo de vida na Terra, é, dentre as espécies, a espécie humana derivando-se aí dos primatas, né? E aí, na aula passada, o combinado que a gente fez foi respeitar o modo de visão do outro. E esse modo de visão do outro, quando a gente respeita, não significa que você concorda, significa que você aceita que o outro enxerga o assunto, tem a visão a respeito da coisa daquela forma, e você simplesmente respeita, né, a pessoa pela condição dela, pelo direito de ter opinião. Então aqui a gente fica dessa maneira também. Pode ter alguém que diga assim, ô professor, mas eu sou religioso, eu sou evangélico, eu não posso acreditar e sustentar essa outra teoria que o senhor está falando, não, de que o homem surgiu dos primatas, essa teoria da evolução. E eu acredito que foi tudo criado por Deus, conforme diz lá a Bíblia. Pronto, ok, bacana. E tá tudo bem. Mas em determinados momentos, no concurso, no vestibular, você vai ser perguntado das teorias existentes. E existe essa outra teoria que a gente colocou, que é a teoria da evolução, né? De que ao longo de milhões de anos foi se evoluindo até chegar nesse modelo nosso. E aí hoje eu vou apresentar para vocês, do ponto de vista científico, então, essa evolução. Aí o que é que nós temos aqui, né? É, a sequência de evolução do ser humano, apresentada como uma fila contínua sem ramificações. Então, dos primatas aqui, ó, da minha esquerda para a direita, até o Homo sapiens aqui, que somos nós, né, com estatura maior, com envergadura, um nível de força, enfim. E aí a gente vai observar aí como é que a história e a área científica, biológica, cuida de fazer essa construção. No caso nosso aqui da disciplina de História,
a gente trabalha com essa periodização, né, com base nos estudos, com base em fósseis, né, de ossadas, enfim, de estruturas que foram encontradas, sítios arqueológicos, enfim, a gente faz essa temporalização, né, que os estudiosos estabelecem. E aí nós temos aqui aquilo que é o relacionado a 7 milhões de anos, né? Uma adaptação de como foi então essa linha evolutiva. Começou com os Sahelanthropus, depois Australopithecus, há 4 milhões de anos, que aqui ainda tem uma estrutura, digamos que parecida com o primata, aqui, 4 milhões de anos, 7 milhões de anos. Depois, Australopithecus afarensis, africano, é, etiópico e Garni, 3 milhões de anos. Com 2 milhões de anos, nós temos aí a figura dos Homo, né, já que vem de homem. Já se parece mais aqui com a estrutura humana, diferente dos de cá. Homo ergaster, Homo rudolfenis, Homo habilis, Australopithecus robustus e Australopithecus boesis. Aí depois, com 1 milhão de anos, o Homo antecessor. Depois, né, já aqui mais à frente, né, com menos de 1 milhão de anos, nós temos o Homo erectus, o Homo heidelbergensis, Homem de Neandertal e depois o Homo sapiens aqui, que é digamos que a última versão, né, digamos assim, que a gente coloca do homem, dentro da perspectiva da teoria evolutiva. Então perceba que começa aqui há 7 milhões de anos atrás, dos primatas, até chegar aqui a Homo sapiens, que é essa estrutura que a gente tem. E aí, do ponto de vista da descrição, da caracterização, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Bom, é, a forma como é dividida a pré-história, né? Porque aí a história está, quando a gente fala pré-história, é tudo aquilo que até enquanto não existia escrita. Então, o período anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. Então, questão de prova aí. O que caracteriza a pré-história, né? O que mais define a pré-história? A ausência de escrita. Quando nós passamos a ter escrita, consequentemente, o domínio da escrita, esse período é conhecido como período da história. Então, é dos hominídeos lá de 7 milhões de anos até por volta de 4.500 a.C. Então, um período muito longo. Essa, é, essa pré-história é dividida em 3 períodos. Paleolítico, que é chamada também de idade da pedra, pedra lascada. O Neolítico, que é a pedra polida, e a idade dos metais. E aí, o Paleolítico, de 2 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico, de 10 mil até 6 mil anos antes de Cristo. A Idade dos Metais, de 6 mil até 4.500 anos. E aí, são longos períodos. Então, se a gente vive aí no máximo um século, né, dá para precisar que o período é longo, porque é medido em milhares e até milhões de anos com o surgimento dos primeiros hominídeos. Então, essa é a maneira de dividir a pré-história. E aí o que eu queria que vocês fixassem é anotar no caderno, caminhar esse slide, o que é a pré-história. A pré-história é o período da existência, o período da humanidade, que perdurou até 4.500 anos antes de Cristo, quando não se tinha o domínio da escrita. Então, até, até o domínio da escrita, do domínio da escrita em diante é a história, e antes do domínio da escrita, tudo é
pré-história. Então, assimilem isso, por favor. Anota aí, guarda que é questão de prova. Vou lembrar na prova. Bom, a primeira figura, e aí é uma tentativa, né, de reproduzir dos primeiros hominídeos, o Australopithecus do Sul, é, macacos do Sul, né, derivados de macaco. E aí perceba aí o formato da boca, dos membros, o corpo todo coberto de pelos, como uma forma de proteção também, né? Já que nós não temos pelos, precisamos nos vestir. Enfim, essa é uma das primeiras formas, dos primeiros formatos, pela ideia da teoria evolutiva. É, os, os australopithecus subdividem-se em várias espécies. E aí elas foram se desenvolvendo aí a partir de aptidões para a vida. Os ficar de pé, o ter a habilidade de pinçar, de pegar das mãos, dos membros. Depois, a estrutura cerebral. Os hominídeos que antecederam era um modelo mais próximo lá do primata do que da figura nossa de homem, humana, tinha um cérebro menor. Então, o cérebro é 35% menor do que a espécie de Homo, que veio surgir lá de 2, 3 milhões de anos para cá. Eles utilizavam instrumentos geralmente rústicos, né, de madeira, de pedra, não tinha ali uma lapidação, né, digamos assim, eram mais rústicos. Depois, a figura do Homo, que aí já se distancia um pouco mais do primata. Viveu há cerca de 2 milhões de anos, foi o primeiro a utilizar a ferramenta de pedra lascada que lhe rendeu o nome de Homo habilis, né, o habilidoso. Viveu na região da África, pesava lá cerca de 30 a 40 quilos e estatura pequena de até 1 metro de altura. E aí já está mais na proximidade com o humano. Homo erectus viveu há cerca de 1,8 milhões de anos atrás e 300 mil anos atrás. Então, essa espécie, né, digamos assim, durou 1,5 milhão de anos, né, até evoluir. Habitavam nas cavernas, usavam ferramentas como machado de mão, que representava aí as primeiras ocorrências de um design consciente, né, de que já tinha ali um desenho de uma ferramenta mais elaborada. Medias já eram maiores do que o homem habilis, do Homo habilis, 1,30 m e 1,70 m e cerca de 70 quilos, com um volume craniano também um pouco maior. Foram os primeiros a usar o fogo, a migrar do continente africano para diversas regiões por uma questão de subsistência, porque eles não desenvolviam ainda a habilidade, estamos no Paleolítico, eles não desenvolviam ainda a habilidade de cultivar, de domesticar animal. Então a alimentação era vegetal, fruta, folha, raízes, aquilo que a natureza fornecia, né? Eles conseguiam caçar e capturar. Eram organizados em pequenas comunidades. A guarda do grupo era feita com fogueira para se proteger de animais selvagens e pequenas divisões de tarefas, né? Mais voltadas, né, para aqueles mais fortes para caça e os outros para cuidarem ali dos arredores. Depois do Homo erectus vem o homem de Neandertal. E aí o homem de Neandertal ele coexistiu ali, conviveu com o Homo sapiens, que já é o nosso formato. Habitou na Europa, a partir do oeste da Ásia, num período de 300 mil anos atrás a 29 mil anos atrás. Então já está, digamos que mais próximo. É, Viveu na Europa e no Oriente Médio. Aí já possuía cerca de 80 quilos, que já é próximo de um adulto. 1,60 m, que também já é próximo de um adulto. E a alimentação é diferente lá do Homo erectus.
é, e do Homo habilis. Aqui já tem um domínio maior de instrumentos, enfim, e é um tipo que passa a consumir mais coisas. Ele é onívoro, aquele que consome animais, vegetais, enfim, tem um hábito alimentar maior, mais diversificado, até por uma questão de sobrevivência também. E aí, é, o Homo sapiens, e aí depois, né, nós temos o Sapiens sapiens, mas o Sapiens já é o formato nosso, com a origem na África, 200 mil anos atrás. A partir de 70 mil anos saíram povoando os outros continentes, mas é, nasceu na África, né, digamos assim, essa, essa figura. Então, disso aí nós temos o desenho evolutivo é, pela teoria científica, né, pela teoria evolucionista. Então, inicialmente ali você tem hominídeos, figuras mais parecidas com os primatas. Depois você tem lá as espécies já de Homo, né, de homem, até chegar no Homo sapiens, que somos nós, né? Então, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal, e depois a figura sapiens, né, que é aquele que pensa, e aí já tem alguns domínios aí, né, de metal, metalurgia, de fogo, e assim segue. E aí, como é que a gente separa, então? Já concluímos aqui, digamos que um primeiro bloco da nossa aula, que é falar dessas espécies humanas a partir da teoria evolucionista. Depois, no segundo bloco agora, a gente vai falar a respeito da divisão da pré-história. Então, lembrando que eu comentei lá, pré-história é a existência da humanidade, enfim, até o momento em que não se tem a escrita. Então, toda a existência até se desenvolver a escrita. E aí, quando se desenvolve a escrita, a gente sai de pré-história para história. Então, quando durou a pré-história? A pré-história durou toda a existência, né, digamos assim, de milhões de anos do surgimento até 4.500 anos antes de Cristo, que foi quando se desenvolveu a escrita nos povos da antiguidade. E aí, com o desenvolvimento da escrita, as pessoas que viveram deixaram lá marcas, registros, enfim, e aí é o período que a gente conhece mesmo como história e teve mais possibilidade de estudar a partir da escrita. E aí, essa pré-história, então, que é toda a existência até antes da escrita, ela é dividida em período paleolítico ou pedra lascada, neolítico, também conhecido como pedra polida, e idade dos metais, fase dos metais. O Paleolítico é formado por pequenos grupos de pessoas, nômades. O que é um nômade? Aquele que está se mudando sempre de um lugar para outro. E aí eles eram nômades porque eles não dominavam a agricultura, eles não tinham uma cultura pastoril, né, de criatórios de animais. Então, consequentemente, chegava numa localidade, comia tudo que tinha para comer, a safra, né, o período de germinar, de gerar frutos das árvores, enfim, passava e aí eles tinham que migrar para outra localidade. Tem uma linguagem para se comunicar, os seus utensílios eram feitos de pedras, de ossos, de madeira. Vai aparecer aí machados, martelos, lâminas, tudo feito da pedra lascada. É, Desenvolviam também vestimentas, né, para poder se proteger, se abrigar do frio. As atividades eram caça, pesca e colher frutas e raízes aí que a natureza fornecia. Já existia também o fogo, o uso do fogo para tanto cozinhar alimentos quanto também o fogo como uma defesa, né, de animais grandes, enfim. E aí esse paleolítico é conhecido então como um período da velha idade da pedra, porque esses seres humanos eles utilizavam
a pedra como instrumento, como fabrico de utensílios, só que de uma maneira muito rudimentar ainda, muito simplificada, e só com o tempo eles desenvolvem, mas aí já é saindo do Paleolítico para o Neolítico. Então, o Paleolítico é isso. O Neolítico já é um período em que você tem a nova idade da pedra, e essa pedra aí ela já é lapidada, né? Já é uma pedra polida. E esse grupo não vive mais só de caça e de colher o que acha pelo chão, digamos assim. É um grupo que começou a observar as plantas e, a partir da observação, entender como era o funcionamento delas, como era o período de florescer, de frutificar, e aí passaram a aprender a plantar também. E, para não gastar tanta energia caçando, eles desenvolveram a atividade de criação de animal, domesticando e criando animal. Mas o Neolítico a gente vai ver mais à frente. É, o Paleolítico, então, é um momento em que os homens eles viviam da caça, né? Nós temos os caçadores, é, caçadores e coletores, né? Caçar animais e coletar o que achava ali na natureza. É, é marcado pelo surgimento dos hominídeos até 8.000 anos antes de Cristo, né? Então, todos os modelos, né, de homem lá derivado do primata e até chegar no já no modelo mais parecido com o humano dos Homo, é, o habilis, o erectus, o de Neandertal também, enfim, é do período paleolítico. Existiam em todas as regiões da Terra, né, em todos os continentes, e eles trabalhavam com pedra, com chifre, com madeira, com ossos. A principal fonte de alimentação era caça, pesca e esse catar de coisas que a natureza fornecia. E aí são nômades justamente por precisar mudar de um lugar para o outro por conta de que chegava uma hora que havia ali a escassez, né? Digamos que o consumir de tudo, né? Num arredor, em determinado lugar que chegava. Depois disso, é, do Paleolítico surge o Neolítico, que é da pedra polida. Aí nós já temos um período do homem de Neandertal para cá. Nós temos um período em que é, foi o finalzinho ali da pré-história para o começo da história. Esses grupos eles já domesticavam animais, galinha, boi, porco, carneiros, ovelhas, enfim, dividiam de forma melhor o trabalho entre homens e mulheres e também por idade. Foram responsáveis pelo início da agricultura. E início da agricultura, minha gente, é uma virada de chave. Porque você não passa mais a ficar colhendo, catando, né, o que cai da árvore, o que sai da planta. Você aprende a plantar aquela espécie ali, para que você tenha mais exemplares dela numa determinada localidade. Você aprende sobre o ciclo dela, do germinar, enfim, do gerar frutos e colher, e consequentemente você passa a ter possibilidade de estocar, de perceber que de acordo com o período, né, do ano, enfim, se produz tal planta, né, tal espécie, no outro período a outra, enfim, como a gente convive atualmente com as frutas de época, não é? Então tem uma época que é mais do jambo, tem uma época que é mais da jaca, tem uma época que é mais do. E a época é dentro do período do ano mesmo, do cajá, enfim, porque tem determinadas árvores, enfim, que elas produzem numa certa periodicidade, né, de tempo. E aí, com isso, essa expertise, as pessoas começam a ter melhores hábitos alimentares, a estocar alimento e tem a possibilidade de se fixar nos lugares. Não precisa ficar como nômade, né, mudando de tempos em tempos, porque naquele lugar já existia, digamos que tudo aquilo que precisava a partir dessa expertise deles, né? Eles descobrem também a roda e a tração animal, isso é importante para transporte, enfim. Inicia-se aí uma cultura escrita, né, de símbolos, de traços, que consequentemente vai simbolizar aí a despedida da pré-história para o início da história.
Então, esse neolítico, né? Aqui um desenho, uma imagem que representa a figura aí das pessoas já com animais domesticados, já colhendo, né? Então, consequentemente, desenvolvendo aí atividade agrícola próximo de água e com habitações, estruturas de habitação. Mas isso desde o Paleolítico já existia. Próximo de água está para o fato de que é com a água que se irriga a plantação, é com a água que se banha, que se alimenta a sede. Então, geralmente, se for parar para perceber, o povoamento, né, a aglomeração de pessoas geralmente acontece em volta de um lugar onde tem a água doce. Então a cidade, quase toda cidade tem um rio que passa por ela. Já parou para prestar atenção? Itajuípe tem, Quaraci tem, Itabuna tem, Ilhéus tem, enfim. Porque a vida fica mais fácil, né, ou menos difícil quando se tem água doce por perto. Então aqui já é o Neolítico, em que já se há o domínio aí da agricultura e da atividade de cultivo de animal, né, de criação de animal. Cultivo está mais para planta. Então, se alguém me perguntar, olha, outra questão aí de prova. Qual a diferença da civilização, dos costumes, do paleolítico para o neolítico? Bom, o paleolítico, os humanos eles eram nômades, porque eles não desenvolviam ainda atividade de agricultura e de criação de animal. Então, caçava, eram caçadores e coletores. No caso neolítico, eles eram agricultores e criadores também, porque passaram a criar animais. Então, essa é a diferença. Já falei duas questões de prova aí para vocês: o que separa a pré-história da história e qual a diferença de neolítico para paleolítico. A sociedade, então, num período do neolítico, eles eram envolvidos com próxima região do Mar Morto, é o que equivale ali ao Oriente Médio. Em outros locais do globo também tem registro, só que em períodos diferentes. Há 8.000 anos atrás na Índia, 7.000 anos atrás na China, 6.500 anos atrás na Europa, 5.000 anos atrás no continente africano, 4.000 anos no contexto das Américas. Então, eles desenvolviam atividades agrícolas e agropastoris. O que era uma sociedade agropastoril? Bom, se no período paleolítico a pedra era lascada, no período neolítico a pedra é polida. Com essa pedra polida, você tem aí mais instrumentos, mais utensílios sendo produzidos, elaborados, enfim, a utilização da agricultura e também da domesticação e da criação de animais, como eu já comentei com vocês. Com isso, nessas comunidades, enfim, eles tinham um modo de vida sedentário, mas não é sedentário no sentido pejorativo que a gente fala hoje, não. Mais é sedentário no sentido de parar, de se fixar num lugar, porque ali eles já tinham vegetais, grãos, cereais, e já tinha também criatórios de animais. Então a alimentação deles era mais diversificada. Consequentemente, também a população aumentou, eles não poderiam e não precisava mais estar migrando a quilômetros e milhares de quilômetros para uma outra região para poder comer, né? Enfim. E aí viviam então, né, os animais, carneiro, cabra, boi, porco, cavalo, galinha. Eles não abandonaram também a caça e a pesca, mas a atividade agrícola e criação de animais facilita, né, esse trabalho de luta pelo alimento, né, de necessidade de reunir esforços em prol do alimento. Aqui algumas inovações técnicas, né, produzidas no Neolítico. Se algo que se parecia com um machado, por exemplo, no Paleolítico era assim, no Neolítico foi transformado dessa forma, né, a pedra mais polida, a fabricação de instrumentos de corte, é, pilão também para moer grãos, machado para cortar, enfim, nós já temos um domínio aí também, até é, de utensílios mais próximo dos metais. Eles também construíam casa e faziam diversos instrumentos de pedra, faca, machado, foice, enxada, pilão. Então eles tinham, digamos que uma vida mais
dinâmica, organizada e com a qualidade melhor do que o período do Paleolítico. No Neolítico também já se desenvolvia mais cerâmica, e aí esse domínio da argila e amoldar a argila, dar uma forma fixa e rígida para ela a partir do fogo, é, utilizar para estocar alimentos, estocar água, cozinhar, enfim. Era um grupo também, um período neolítico, em que se desenvolvia a tecelagem, pele de animal, fios, né, de lã, de algodão, de pelugem também de animal, para fazer vestimentas. Eles também são os responsáveis pelo surgimento das primeiras aldeias e depois cidade. Bom, se o paleolítico ele era nômade, né? Vivia em deslocamento, não tinha uma morada fixa, uma parada fixa. O neolítico ele é sedentário, ou seja, ele se fixa num lugar, porque ele desenvolveu a agricultura, porque ele passou a criar animais, então a alimentação ali estava mais simplificada, né? Colocando assim. E aí, consequentemente, eles são responsáveis pela formação das aldeias e que depois se transformaram em cidades. Então, se eu parar para pensar como surgiu a cidade, surgiu em torno dessa questão da agricultura, né? Os povos antigos, os primeiros grandes povos, eram agrícolas, né? Pela própria natureza. Nesse período aí também do Neolítico, quando surge a cidade, é preciso haver uma distribuição maior de funções e de tarefas. Porque não basta só agora saber cultivar o alimento, criar o animal para o abate, caçar, pescar, enfim. Mas também vai ter a figura lá daquele que faz roupa, né, do tecelão, do que faz tecidos. Vai ter a figura lá do construtor, aquele que constrói a fortificação para proteger as autoridades, proteger as pessoas da invasão de outros grupos, né? Vai ter a figura do vidraceiro, do ceramista, do metalúrgico, enfim, várias funções. E aí essas várias funções está para o efeito também de que, uma vez que eles passaram a viver em aldeia e formar a cidade, consequentemente também a vida ficou mais dinâmica, né? Dos períodos da pedra, a gente entra no período dos metais. E aí, de 5.000 anos atrás para cá, né, até o início da história, é, o domínio dos metais. Esse domínio dos metais vai também promover uma mudança, como foi a descoberta, a invenção da roda no Neolítico, como foi o fogo no período do Paleolítico, como foi a produção de instrumentos, a produção agrícola, né, aprender a cultivar os vegetais, enfim. A fase dos metais, ela é também importante. Inicialmente começa com o cobre, e aí depois do cobre o bronze, depois descobre como fundir o ferro. O cobre com estanho vai formar o bronze, depois o ferro como mais resistente. Com isso se fabricava armas, lanças, utensílios diversos, carroça, enfim. Então facilitava o transporte, facilitava a defesa, facilitava a caça, facilitava a agricultura, facilitava tudo, o domínio dos metais. Então pense em você viver com adaptações, né, feitas de madeira com pedra e de uma hora para outra você substitui essa ferramenta por uma ferramenta de metal, né? Então a expertise desse povo de 5.000 anos atrás a começar a dominar os metais. E aí, consequentemente, eles conseguem se proteger mais, se defender mais e ter uma vida também, uma produção muito mais facilitada pelo fato de que os utensílios eram mais funcionais, né, mais úteis, enfim. Então é isso, minha gente. Aquele abraço para vocês. Na próxima semana a gente faz uma aula ao vivo, né? Remota, assim, mas ao vivo. É, essa semana não tem atividade, mas eu deixei três questões aí que é importante vocês fazerem anotações no caderno já para estudar para a prova. Uma delas, qual a diferença da história para a pré-história, né? O que que marca essa diferença? E depois, quais as características do Paleolítico para o Neolítico.
Então é isso. Um abraço. Coloca o nome de vocês lá no chat, né, nos comentários. Vai ser a nossa lista de presença. E até semana que vem.